Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos? Esta semana em português, iremos dar continuidade com a sequência didática no livro Ler e Escrever. Vamos lá? Vamos então dar continuidade à sequência didática Pontuação no livro Ler e Escrever. Abram na página 130 para iniciarmos. Iremos fazer a atividade 2C, análise de um trecho do conto. Como vocês podem observar, as orientações presentes no livro Ler e Escrever pedem para que as atividades sejam feitas coletivamente, com a leitura da professora, com a ajuda de um colega, mas diante do momento que estamos vivendo, isso não vai ser possível. Então, é importante que você preste bem atenção na explicação da professora para que você possa compreender da melhor forma possível, ok? Vamos lá? Vamos ler um trecho do conto Chapeuzinho Branco. Iremos analisar e descobrir o porquê de cada sinal de pontuação. Para que você realize a atividade da melhor forma possível, é importante que você já tenha lido todo o conto Chapeuzinho Branco presente no livro Ler e Escrever, ok? Vamos iniciar? Neste trecho, você pode observar que a professora colocou bem colorido. A cada sinal de pontuação que aparece, a professora colocou o texto em uma cor diferente, para que você consiga visualizar bem o sinal de pontuação. Vamos lá então? Vou ler com vocês. Então, o lobo teve uma ideia e disse: Está vendo aquela trilha? Também vai à casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem um monte de criança brincando por lá. Por que você não segue por ali? Como vocês podem observar, crianças, todo esse trecho é a fala do lobo, não é verdade? Ele está falando para ela ir por outro caminho, está dando uma sugestão. Então vamos voltar lá no início, onde está em amarelo, onde o narrador disse: Então o lobo teve uma ideia e disse. Depois da palavra disse, observe o sinal de pontuação que aparece. 2 pontos, não é? Porque alguém irá dizer alguma coisa. Esse alguém quem é? O lobo. Então, nessa parte onde está roxinho, o lobo diz: Está vendo aquela trilha? Nessa parte já inicia a fala do lobo, não é verdade? Como ele começou a dizer algo, reparem no sinal de pontuação que está logo antes da fala dele. Tem um tracinho, observaram? Mas não é tracinho que chamamos. Esse sinal de pontuação é o travessão, porque ele está dizendo alguma coisa. Então, sempre num conto, quando há fala de alguém, usamos o travessão. Está vendo aquela trilha? Além dele falar, ele também faz uma pergunta. E quando perguntamos algo, usamos o ponto de interrogação. Isso mesmo. Então vamos lá analisar? Vem o travessão. Está vendo aquela trilha? Ele faz uma pergunta. Também vai à casa de sua avó. Ponto final. É um pouco mais comprida. Uma pequena pausa, usamos uma vírgula. Mas tem um monte de criança brincando por lá. Por que você não segue por ali? E ele termina a fala com ponto de interrogação. Ele faz outra pergunta. Vamos continuar? Vamos lá. Que grande ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho. Só que lá não havia meninas nem meninos. Ela olhou para trás das moitas, em cima das árvores, mas não viu ninguém. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou,
bateu na porta. Vamos analisar esse trecho. Na parte que a professora colocou em amarelo, logo lá no início, repararam que antes da fala da Chapeuzinho, qual sinal de pontuação está presente? O travessão. Para você que respondeu muito bem, porque é a fala da Chapeuzinho. Que grande ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim que ela termina a sua fala, após o mesmo, tem um sinal de exclamação. Por quê? A exclamação, ela está afirmando algo, ela está concordando com ele, ela afirmou, vou fazer isso mesmo, exclamação. Agora na parte roxinha, vamos lá? Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho. Aqui, repararam que não tem travessão, porque é a fala do narrador. O narrador é quem está contando a história, quem está narrando a história. Vamos agora para a parte vermelhinha. Só que lá não havia meninas nem meninos. Ponto final. Ela olhou atrás das moitas, vírgula, em cima das árvores, mas não viu ninguém. Observaram que nesta parte o narrador ele fala a respeito de opções, né? Ela olhou atrás das moitas, em cima das árvores. Então, para que não fique um texto longo, sem sentido, usamos uma vírgula para dar uma pausa na fala. Atrás das moitas, vírgula. Em cima das árvores, vírgula. Mas não viu ninguém. Nesse caso, usamos a vírgula para dar mais de uma opção, outras opções, sem que o texto fique comprido. Vamos para o próximo parágrafo. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Ponto. Quando chegou, bateu na porta. Por que os dois pontos no final? Ele bateu na porta, ele irá dizer algo. Então, vem os dois pontos. Neste trecho do texto, a professora deixou os sinais de pontuação em vermelho, para que você visualize melhor, ok? Então, vamos lá. Pleque, pleque, pleque. Quem bate? Perguntou a velhinha lá de dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer uns suspiros para a senhora. A vovó então levantou-se, calçou suas polainas e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo, e não Chapeuzinho quem estava lá, não se importou. Vamos agora para a análise. Logo lá no início, lembra que no slide anterior a professora explicou a respeito dos dois pontos, porque alguém ia dizer algo? Neste caso era o lobo que ia fazer o barulho na porta, certo? Pleque, pleque, pleque. Como tem 3 pleques, são 3 opções, 3 palavras iguais, utilizamos a vírgula para que possamos respirar durante a leitura, para que a leitura fique mais organizada. Pleque, pleque, pleque. E antes, ao sinal de pontuação, o travessão, porque ele está fazendo barulho, ele está dizendo algo. Então, a vovozinha responde lá de dentro. Temos outro travessão. Quem bate? Ela faz uma pergunta, certo? Se ela fez uma pergunta, é o sinal de interrogação. Perguntou a velhinha lá de dentro. Ponto final. Próximo parágrafo. O lobo imita a voz da Chapeuzinho. Outro travessão. Sou eu, vírgula, sua netinha. Após o sua netinha, o autor do texto utilizou um tracinho, mas aí também poderia ser um ponto final. Falou o lobo disfarçando a voz. Outro travessão. Vim trazer uns suspiros para a senhora. Ponto final. A vovó então levantou-se, calçou suas polainas e abriu a porta.
Ponto final. Quando ela viu que era o lobo e não Chapeuzinho quem estava lá, não se importou. Repararam que neste trecho há uma grande quantidade de vírgulas? Pois se não houvesse as vírgulas, o texto ficaria sem sentido. Olha só, a vovó então levantou-se e calçou suas polainas. Não ia ficar legal. Então é preciso a vírgula para organizar o texto. Após a cada fala, a cada frase, utiliza-se uma vírgula, ou até mesmo para exemplificar. Olha só essa parte. A vovó então, vírgula, levantou-se, vírgula, calçou suas polainas. Com as vírgulas o texto ficou bem melhor, não é verdade? Outra coisa, alunos, que é extremamente importante não esquecermos ao escrevermos um conto é o espaço inicial. Antes do texto, observe que tem um espaço entre a linha e o início da escrita, aquilo que chamamos de início do parágrafo. A professora na sala de aula costumava falar um dedinho após a linha. Lembram-se? Então, não podemos esquecer. Retomando, vamos lá para mais um trecho. Ela sabia que ia ser devorada, mas vivia tão só e esquecida que achou bom ter alguma companhia, ao menos por um breve instante. E de fato, foi apenas um breve instante, porque o faminto lobo saltou e a devorou antes que ela pudesse dizer: "Seja bem-vindo". Repararam, alunos, que nessa parte, nesse trecho, não há travessões, não tem travessão, porque é apenas o narrador contando a história, ele está dando continuidade para a história. Quando você escreve uma história, faz uma reescrita, um reconto, você é o narrador, você está contando a história. Então vamos lá, continuar. Há várias vírgulas, assim como eu expliquei no slide passado. Senão o texto ficaria longo, sem sentido. Olha lá no início. Ela sabia que ia ser devorada. Uma pequena pausa, uma vírgula. Mas vivia tão só e esquecida que achou bom ter alguma companhia. Vírgula. Ao menos por um breve instante. Ponto final. E, vírgula, de fato, foi apenas um breve instante, porque o faminto lobo saltou e a devorou antes que ela pudesse dizer: "Seja bem-vindo". Nesta parte "seja bem-vindo", reparem que tem dois tracinhos que chamamos de aspas. Esta é a aspas. A aspas serve para dar um exemplo. Nesse caso, seria a fala da Chapeuzinho, antes que ela pudesse dizer: "Seja bem-vindo". Seria uma fala dela. Então, a gente deu um destaque. Neste caso, é possível usar aspas. Após analisarmos um trecho do conto Chapeuzinho Branco, na atividade 2D, na página 131, vocês irão preencher um quadro com os sinais de pontuação encontrados no texto da Chapeuzinho Branco. Uma dica: se ficou alguma dúvida, assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias, porque assim vocês irão compreendendo cada vez mais. Se assistiu a primeira vez e não compreendeu, assista mais uma vez, ok? Vamos seguir. Neste quadro de pontuação, você vai colocar os sinais de pontuação encontrados no trecho, certo? Aqui a professora já deixou como exemplo, ó, os 2 pontos, ponto final, travessão, vírgula, interrogação e a aspas. Na frente, você vai preencher qual a função do sinal de pontuação. A professora deu várias dicas e analisou com vocês o trecho. Ficou com alguma dúvida? Voltem lá e assistam mais uma vez. Preencham o quadro. Agora, alunos, é com vocês. Preencham o quadro da página 131, analisem e respondam da melhor forma que conseguirem. Agora, alunos,
Vou dar um tempo para vocês. Vocês vão responder no livro Ler e Escrever com calma, tranquilidade, para melhor aprenderem. E logo eu volto com mais um vídeo para a gente analisar as respostas, ok? Caprichem aí. Eu acredito e confio em vocês. Vocês são muito capazes. Até mais!